Liege Garcia Silva, eu sou médica veterinária, eu sou professora de duas universidades, né, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e sou também professora da Universidade Anhembi Morumbi, e junto com o IEP, eu sou a coordenadora da pós Lato Sensu em pediatria, em obstetrícia e pediatria em cães e gatos. Essa é a única pós brasileira que tem esta ênfase, né? Não existe nenhum outro curso semelhante a esse, específico dos nossos filhotes e das nossas mamães. Eu bolei esse curso porque dentro da minha atividade prática, né? Então, além da docência, eu também presto assessoria e atendimentos em alguns hospitais veterinários. E eu sempre tive muitos colegas veterinários, alunos, sempre me perguntando, como que eu posso me especializar nessa área? Como que eu faço para me especializar em filhotes? E aí eu vi que bastante gente procurava isso, né? E aí eu falei, não, então vamos aí montar uma pós para ajudar todo mundo que precisa, né? E para ajudar também, no final das contas, os nossos filhotes e as nossas mamães, que são eles que muitas vezes mais sofrem os perrengues da vida, né? Então, e aí hoje aqui nessa grande atividade que o IEP tem, que é o UNIEP, de trazer conhecimento, trazer esse conhecimento para vocês que estão próximos aí do momento de se formar. Hoje eu resolvi trazer para vocês um assunto que é muito comum na neonatologia, que é a tríade neonatal. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o que ela é, como que a gente, né, trata, etc. Então, o nosso roteirinho de aula vai ser assim: a gente vai passar por essas etapas, né? Contextualizar o problema, do que é a neonatologia, em que ponto estamos, né, na neonatologia dentro da medicina veterinária. Vamos falar da tríade, como reconhecer e como tratar essa tal de tríade neonatal. E o que que a gente tem que fazer para evitar recidivas, né? Porque é um quadro que muitas vezes ele se repete constantemente. Aí vou mostrar para vocês alguns casos clínicos que eu atendi, enfim, nos últimos tempos e que envolvem a tríade. E então concluímos, tá bom? Eu tô com o chat aqui aberto. Vocês podem fazer perguntas para mim já eh, durante a aula, tá bom? Não tem problema nenhum. Vocês podem ir perguntando e a gente vai conversando e tirando aí as eventuais dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então, bom, vamos começar. Vamos contextualizar o problema, né? A gente ainda tem índices de mortalidade muito elevados na neonatologia de cães e gatos. Então, os trabalhos, eles mostram assim que, em média, os índices de mortalidade neonatal, eles variam aí entre 5, 7%, podendo chegar até mais de 30%. Essa é uma mortalidade bastante alta. Ela só não é maior do que a mortalidade que a gente tem no final da vida, né? Que é 100%. Então, comparado com qualquer outra fase da vida, o período neonatal é aquele de maior mortalidade. Isso porque, quando a gente pensa, né, para e tenta entender, por que que os filhotes morrem tanto? Tem N motivos que fazem com que os filhotes morram. Mas, basicamente, se a gente tivesse que resumir numa única frase, a gente falaria que os filhotes eles morrem muito porque eles não respondem tão bem aos desafios do mundo. Então, qualquer animal, em vários momentos da vida, ele vai ser desafiado. Desafiado por questões ambientais, desafiados por bactérias, vírus, protozoários, vermes, enfim. Ele é sempre muito desafiado. E ele tem um organismo, na maioria das vezes, muito bem preparado e amadurecido para tentar combater a esses desafios. Os filhotes já não. Os filhotes, eles são naturalmente muito imaturos. Do ponto de vista fisiológico, todos os seus sistemas são imaturos, né? Então, e essa imaturidade, ela extrapola o período neonatal. Então, o período neonatal em cães e gatos, a gente considera aí, de maneira geral, as 2 primeiras semanas.
E depois esse filhote ele vai passando por outras fases. Ele passa por uma fase de transição, depois ele vai para uma fase de socialização, aí ele entra numa fase juvenil até ele entrar em puberdade, quando oficialmente ele deixa de ser um filhote. Então, o amadurecimento fisiológico, ele é muito lento. Então, se a gente pensa, por exemplo, o amadurecimento hematológico e linfático de um filhote, ele pode demorar quase 6 meses para se completar. Então, muitas vezes, ele passa por todo esse período de desenvolvimento. Se a gente pega um filhote de uma raça menor, uma raça de pequeno porte, às vezes com 6 meses eles já estão maduros sexualmente, eles já estão deixando de ser filhote. E ainda assim eles estão num processo de amadurecimento fisiológico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na maturidade hepática, na maturidade renal, ela também é uma que são, né? Ambas podem demorar aí até 4, 5 semanas, meses, né, para se completar aí totalmente, até 20 semanas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente dá para esse filhote, qualquer tipo de medicação, se pode, se não pode, se é tóxico ou não, como metaboliza, porque realmente aquele fígado e aquele rim não funcionam tão bem quanto de um animal adulto. Assim como a maturação térmica, que hoje, quando a gente fala de tríade neonatal, a gente vai ver que ela é bastante importante, né? Um filhote, ele só adquire competência completa de conseguir fazer termorregulação depois de 6 semanas de vida. Antes disso, ele não tem essa competência completa. Então, ele corre bastante o risco de perder muito calor para o ambiente, fazendo uma hipotermia, né? E ainda a maturação sensorial, né, que está muito relacionada à maturação nervosa também, ela demora pelo menos 4 semanas para amadurecer. Então, vejam que esse nosso filhote, aqui eu citei os principais, mas todos os sistemas deles são bastante imaturos. Sendo assim, um pequeno desafio do mundo que para um animal adulto rapidamente ele consegue adequar ali suas respostas fisiológicas para se adaptar a essa situação, um filhote nem sempre consegue, né? Então, é por isso que esse é um dos pontos que justifica a mortalidade neonatal tão alta. Somado a isso, a gente tem muitos outros, né? Como, por exemplo, a falha de assistência ao parto, a falha de acompanhamento da gestante, a falha de cuidados no período neonatal. Então, tudo isso junto é o que faz com que os nossos filhotes muitas vezes morram. Mas nós, como veterinários, a gente nunca pode admitir essa mortalidade em excesso como uma normalidade. Então, muitas vezes a gente ouve isso, as pessoas falando: ah, mas é normal morrer, né? É tão pequenininho, tem tantos, nascem vários, é normal morrer. Não, morrer nunca tem que ser enxergado como normal nessa fase da vida. Muitas vezes a mortalidade ela é alta e ela é frequente, mas ela não tem que ser enxergada como algo normal. Esse é um trabalho recente, relativamente recente, e é um trabalho que ele foi feito com levantamento de animais que moravam em abrigos americanos, abrigos para cães. E a gente consegue tirar daqui alguns dados bastante importantes, aqui abrigos para cães e para gatos, não foi específico de cão, né? Esse trabalho, ele elencou quais eram os fatores de risco para mortalidade, ou seja, quais eram aquelas situações que aumentavam o risco de morte. E quanto mais se aumentava esse risco, né? Então, por exemplo, filhotes baixo peso, que nascem baixo peso, são aqueles que têm 13 vezes mais chance de vir a óbito. Assim como, por exemplo, a panleucopenia nos gatos, nos gatinhos, né? Também é um fator que aumenta em 13 vezes o risco de óbito aqui nesse trabalho. Filhotes que perdem peso têm um risco de morte 9 vezes maior ou mais do que aqueles que não perdem peso.
Filhotes com infecções das vias aéreas superiores, 4 vezes mais risco de óbito, assim como aqueles que desenvolvem anorexia, 3 vezes mais risco, e filhotes com quadros diarreicos, baixo score corporal, 2 vezes mais risco. Então, vejam como, dependendo do que se instala aqui, dependendo da afecção que se instala para esses filhotes, como realmente a chance de óbito se eleva muito, né? E quando a gente pensa nas causas de doenças que matam os nossos filhotes, a gente consegue dividir essas causas em alguns pilares, né? Então, muitas vezes esses problemas eles são decorrentes da mãe. Então, eu posso ter uma mãe doente que durante a gestação, ou durante o parto, ou mesmo no pós-parto, no puerpério, no aleitamento, ela passa essa doença para os filhotes. Às vezes, a mãe ela não precisa nem sequer estar doente. Por exemplo, hoje nós sabemos que em cães, a principal fonte de contaminação neonatal naqueles filhotes que desenvolvem sepse precoce, ou seja, sepse nas primeiras horas, nos primeiros 2 dias de vida, a fonte é a mãe. E essa passagem de bactéria muitas vezes acontece intraútero ou mesmo no canal vaginal de uma mãe saudável, né? Ela não precisa estar sintomática, mas acaba contaminando os filhotes, né? Nós temos um outro pilar aí que são os problemas decorrentes do ambiente. Então, o ambiente ele pode ser muito desafiador para um filhote, tanto do ponto de vista higiênico, sanitário. Então, o filhote ele sai de dentro daquele útero que é completamente controlado, não há contaminação, enfim, e ele vem para esse mundo que é todo colonizado, né, e todo contaminado. E ele precisa saber lidar com isso. Mas também tem outro fator ambiental que é muito importante, que é o controle térmico do ambiente, né? Então, a variação de temperatura, a gente vai ver aqui que, especialmente falando de tríade, ela é um ponto extremamente crítico, porque os filhotes, eles não conseguem se adaptar a temperaturas ambientais muito discrepantes. Um outro pilar que é frequente na nossa realidade são as alterações congênitas, e aí não tem muito assim o que a gente fazer diante de uma alteração congênita. Algumas são tratáveis, outras, infelizmente, não são tratáveis. Muitas vezes elas se desenvolvem durante a gestação e tem N fatores que levam a uma malformação congênita, desde genéticos, cromossomais, moleculares, até mesmo uma mal condução daquela gestante, seja do ponto de vista nutricional ou do uso de medicações teratogênicas, enfim. Mas a partir do momento que a gente tem um neonato mal formado, a gente tem que entender até que ponto a gente consegue ou não manejar. E os quadros aí, esse pilar que eu chamo de hipóxia, de uma maneira geral, né? A hipóxia não é uma causa em si, a hipóxia, ela é consequência, né? Então, é uma alteração na oxigenação do filhote que pode ser consequência a diversos quadros neonatais. Então, desde as desidratações até as afecções pulmonares, até as hipotensões neonatais, tem muita coisa que acaba levando um filhote à hipóxia. Agora, por que que eu coloco a hipóxia como um pilar importante para nós aí, quando a gente pensa em doença neonatal? Porque o filhote, ele também tem muita dificuldade em reconhecer os quadros hipoxêmicos. Então, em um animal adulto, por conta do amadurecimento nervoso, rapidamente um animal adulto ele consegue perceber quando ele tem uma hipoxemia, associado muitas vezes a uma hipercapnia. Ele percebe isso através dos barorreceptores, e ao serem ativados esses barorreceptores, eles mudam todo um padrão respiratório, cardiocirculatório, que faz com que o filhote consiga captar mais oxigênio, liberar mais CO2, né? Um animal adulto. Em um filhote, esse processo todo de adaptação do organismo para tentar reverter um quadro de hipóxia,
ele é muito débil ou muitas vezes ausente. Então, quaisquer que sejam as situações que levam um filhote a ter uma hipóxia, e muitas vezes essas situações são muito simples, por exemplo, uma desidratação, fazem com que o filhote em hipóxia não consiga reverter sozinho o seu quadro. E esse filhote em hipóxia, ele acaba entrando em um ciclo que é muito danoso e que, se não for identificado por um médico veterinário, vai levar esse filhote a óbito. Porque essa hipóxia acaba, né, prejudicando muito aí a oxigenação dos tecidos, então ele começa a desenvolver um metabolismo anaeróbico, ele entra numa acidose, muitas vezes uma acidose láctica, e isso dificulta aí intensamente o filhote a se manter ativo com bom tônus muscular, então isso compromete o padrão respiratório, circulatório dele, que só vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até que esse filhote tem uma parada cardiorrespiratória e venha a óbito. Então, a gente sempre tem que lembrar que dos diversos problemas que podem acometer um neonato, muitos deles acabam levando esse filhote, colocando esse filhote numa situação hipoxêmica. E isso tem que ser revertido, senão vai evoluir para uma situação aí que chega no óbito, né? O nosso filhote é um filhote muito pequeno e muito novo, então o tempo de vida dele muitas vezes se resume a minutos ou horas. Sendo assim, para a gente conseguir identificar o real pilar de problema desse filhote, o que aconteceu, por que ele está ali doente, muitas vezes a gente tem que extrapolar nosso estudo, né, a nossa pesquisa, a nossa anamnese, etc., para toda a ninhada e para os pais, né? Então, às vezes, eu não encontro nada de alterado na ninhada em si, não tem ninguém, por exemplo, com uma alteração congênita, mas ao fazer a anamnese dos pais, eu descubro, por exemplo, que a mãe não foi vacinada, que teve uma infecção durante a gestação, teve uma diarreia, teve um comprometimento, e isso pode ser causa de problema neonatal, né? Mas agora, dando essa contextualização geral aí, né, de onde estamos com os nossos filhotes, vamos entrar na tríade neonatal. Então, o que é a tríade? Gente, a tríade é uma síndrome clínica. A tríade é a associação de três alterações clínicas que podem acometer o neonato e que muitas vezes acontecem conjuntamente. Por isso que a gente chama de tríade. Quais são essas alterações? A hipotermia, a hipoglicemia e a desidratação. Obrigatoriamente, um neonato, ele precisa apresentar as três? Ele sempre vai apresentar as três? Não. Às vezes, o neonato pode chegar para vocês na clínica com dois desses pilares da tríade. Ele pode chegar hipotérmico e desidratado, mas não está hipoglicêmico. Ele pode chegar hipoglicêmico, desidratado, mas não está hipotérmico, e assim por diante. Mas é muito comum encontrar um filhote com essas três alterações clínicas. Tríade, gente, não é causa. Tríade não é diagnóstico. Vocês nunca. Fechei o diagnóstico do meu filhote, ele tem tríade. Não, ele não tem tríade. Tríade é a manifestação clínica. A tríade é sempre consequência de alguma coisa. E se você não buscar esta coisa, esta causa nosológica, você nunca vai ter sucesso em tratar a tríade, porque você vai tratar sintoma, mas você não vai tratar causa. E dali a pouco você tira esse filhote da tríade, e dali a pouco ele volta a ter tríade novamente. Então, das principais causas no neonato que levam aí à tríade são basicamente os problemas de nutrição que envolvem aí aleitamento, o que está sendo dado para esse neonato, qual que é o volume, qual a via de alimentação, qual que é o manejo, frequência, enfim. Problemas ambientais, e aí muito relacionados aí à alteração de temperatura do ambiente ou os problemas infecciosos que derivam aí normalmente das bactérias ambientais e maternas.
E a tríade, ela sempre vai estar agravada nos filhotes prematuros, porque eles são ainda mais imaturos do ponto de vista fisiológico, ou então nos filhotes chamados de desmaturos. Esse é um conceito que ele é bem usado em outras espécies, como por exemplo na neonatologia equina, mas em cães e gatos não é tão frequente a gente usar, classificar um neonato como desmaturo, mas basicamente seria aquele filhote que ele nasceu no tempo correto, então ele não é prematuro, mas ele tem sinais de imaturidade exacerbados. Então, muitas vezes isso acontece por um problema de desenvolvimento gestacional. Então você fala, ah, poxa vida, ele nasceu no tempo certo, mas ele é mais imaturo do que ele deveria ser. E a sepse também é um fator de agravamento para a tríade. Muitas vezes os nossos filhotes, quando eles estão em sepse, eles têm episódios de tríade recorrentes. É bastante difícil a gente conseguir estabilizá-los da tríade, né? Então, nos quadros infecciosos de uma maneira geral, especialmente na sepse, né? Eu costumo brincar, eu sempre falo que a tríade é o presente de todo neonatologista. Então, neonato bom, que é aquele que não vai chegar na sua mão, né? Ele tá lá bonitinho. Se chegou para você, entrou na porta da clínica, você já tem que partir do pressuposto que ele tem tríade. Se ele tem algum problema, ele vai ter tríade. Aí você tem que descobrir, além da tríade, o que mais que ele tem. Então, eu falo que a tríade é o presente do neonatologista. Todo neonato chega para você com tríade, com esse presentinho. Ai. Só que você precisa Ai. abrir, a abrir o pacote para poder entender o que tem lá dentro, para poder encontrar a causa da tríade, né? Então, ela é sempre o nosso presente. Vamos entender então a fisiopatologia. Por que que o filhote ele é tão suscetível a essas três coisas? A hipotermia, a hipoglicemia e a desidratação. Começando pela hipotermia. Os nossos filhotes, eles não têm um adequado controle neurológico para serem, para terem autonomia do controle da sua temperatura. Então, nós consideramos os neonatos caninos como um comportamento pecilotérmico, tanto os caninos quanto os felinos, ou seja, eles regulam a temperatura deles de acordo com a temperatura do ambiente que eles estão, especialmente quando essas temperaturas ambientais são muito extremas, né? Então, a temperatura de um neonato já é relativamente mais baixa do que de um animal adulto. Então, no geral, de 35 a 37 graus é o que a gente considera aí temperatura normal. Além dos filhotes não terem uma boa autonomia no controle da temperatura, os filhotes eles tendem a perder muito calor, a perder mais calor do que um animal adulto. Como que um filhote perde muito calor? O filhote perde muito calor pela pele. Então, os filhotes eles têm uma área de superfície muito grande e eles têm uma pele que é muito permeável. É uma pele que tem uma menor densidade pilórica, tem uma menor quantidade de gordura hipodérmica e não tem uma capacidade ideal de fazer vasoconstrição cutânea. Sendo assim, eles perdem muito calor pela pele. Um outro ponto em que filhote perde calor é pela urina. Filhote tem uma urina muito pouco concentrada e proporcionalmente um volume urinário maior. Isso a gente vai ver que é importante quando a gente falar ali do terceiro pilar da tríade, que é a desidratação. Mas olhando aqui para a temperatura, o fato do filhote ter essa imaturidade renal e urinar grandes volumes, proporcionalmente, faz com que ele perca calor pela urina. Um outro problema que o neonato tem e o animal adulto não tem é a incapacidade de fazer tremor muscular como forma de produzir calor. Então, aquele reflexo de tremor que um animal adulto tem, quando ele começa a sentir frio, ele faz vasoconstrição periférica e termogênese por tremor muscular.
os neonatos não conseguem fazer. Então, eles não têm essa estratégia em benefício deles, né? Aí, se vocês vão falar para mim, nossa, mas só perde, como que um neonato produz calor? Basicamente, a fonte de produção de calor, não do neonato, mas de todo animal, é o seu calor metabólico, né? Então, o nosso próprio metabolismo é o que nos esquenta. E os filhotes, eles têm um metabolismo muito alto, inclusive maior do que o dos animais adultos. Então, não é falta de produção de calor. Os filhotes produzem muito calor normalmente, mas ao mesmo tempo eles perdem muito calor também. Agora, aqui a gente tem que ter uma ressalva e tem que sempre lembrar disso, porque em qualquer situação que um neonato esteja com o seu metabolismo reduzido, só isso já vai ser necessário para que esse neonato tenha hipotermia. Porque ele vai continuar perdendo calor por todas aquelas fontes que a gente citou, mas ele não vai mais produzir o quanto ele deveria. Então, ele vai entrar em hipotermia. Pontos que agravam a hipotermia: maior número da ninhada, né? Então, muitas vezes, uma ninhada muito numerosa, os filhotes não conseguem ficar tão próximos da mãe ali, que é a principal fonte de calor. Temperatura ambiental muito baixa. Então, aqui a gente fala a temperatura ambiental abaixo de 20 graus, mas na verdade, temperatura de conforto para a ninhada, primeira, segunda semana de vida, é em torno de 30 graus ou mais. É realmente uma temperatura alta de ambiente. Prematuridade, lembra, eles são sempre mais imaturos do ponto de vista fisiológico. E má nutrição também. Assim como quaisquer outras situações que diminuam o metabolismo do filhote sempre vão contribuir com a hipotermia. E a hipoglicemia? Por que que os filhotes eles são tão suscetíveis à hipoglicemia? Porque eles também têm uma imaturidade hepática e pancreática. Então, vamos olhar primeiro para o fígado. O fígado é aquele órgão que tem um grande estoque de glicogênio hepático, que a partir de uma ativação basicamente hormonal, ali pela ação de glucagon, esse glicogênio é utilizado na via da glicogenólise, libera moléculas de glicose para manter a glicemia, a concentração de glicose sanguínea estabilizada dentro aí da normalidade. Então, nos neonatos, o fígado tem um estoque de glicogênio muito baixo. Ou seja, não dá conta de manter a glicemia por um período prolongado de jejum, né? Uma outra via metabólica que é muito importante que acontece lá no fígado é a via da gliconeogênese. Ela acontece no fígado e nos rins, mas primordialmente no fígado. A via da gliconeogênese é aquela via emergencial, que ela é principalmente ativada quando o nosso estoque de glicogênio já está muito baixo e a gente não tem glicose da alimentação. E essa via, ela acaba captando precursores, esses precursores normalmente vêm da degradação de proteínas e aminoácidos, e com moléculas precursoras, essa via consegue fazer uma nova glicose, né? Por isso que ela se chama gliconeogênese. E aí essa molécula de glicose acaba sendo usada. Mas a via da gliconeogênese nos neonatos, ela também não acontece adequadamente, né? E só ela não é capaz de manter a glicemia de um filhote. Além disso, o fígado, ele tem outros pontos de maturidade muito relacionado aí à diminuição das suas enzimas, diminuição da sua capacidade metabólica como um todo, baixa síntese proteica, enfim. Mas, além do fígado, a gente também tem uma imaturidade pancreática, e a gente tem que lembrar que o pâncreas ali, com as suas células beta-pancreáticas, né, o pâncreas endócrino, é o principal responsável pelo controle glicêmico ali, né, orquestrando os hormônios insulina e glucagon. Primeiro, o pâncreas é um órgão imaturo também, então a secreção destes hormônios não acontece de uma maneira tão adequada. Além disso,
A insulina no fígado, ela não regula tão bem os hidratos de carbono, a formação do glicogênio ou o glucagon estimulando a glicogenólise, enfim. Então, esse mecanismo de o organismo perceber que tem pouca glicose, libera glucagon, vai para o fígado, faz glicogenólise, nada disso funciona muito bem no neonato. E é por isso que esses filhotes, em pouco tempo de jejum, muitas vezes 3, 4, 5 horas de jejum, dependendo da idade deles, eles já não conseguem mais manter a glicemia. Fatores que podem agravar, além do prolongamento aí do período de jejum, os quadros de infecção. Então, os quadros de infecção, especialmente a sepse, são quadros que consomem mais glicose. Sendo assim, todo paciente com infecção, ele corre o risco de ter recidivas de hipoglicemia. E muitas vezes são pacientes que a gente tem que tratar continuamente para evitar que eles tenham hipoglicemia. A Andressa fez uma pergunta, vamos ver se a gente já responde aqui, ou se talvez eu fale um pouquinho mais para frente. Profa, pode explicar novamente essa questão do prematuro e do desmaturo? Em relação a isso, não existe filhote prematuro vindo de uma ninhada a termo, correto? Perfeito, Andressa, é isso. O que define prematuridade ou termo é a idade gestacional, que é contada a partir da data, que a gente tem várias maneiras de contar. Data de ovulação, data de fecundação, enfim. Mas a partir do momento que a gente calcula a idade gestacional, nasceu na idade gestacional é um filhote termo. Nasceu antes da idade é pré-termo ou prematuro. É claro que a gente entende que um filhote prematuro, ele não amadureceu o suficiente durante a gestação, então ele vai ter sinais de imaturidade. Quando a gente observa esses sinais de imaturidade num filhote que nasceu no tempo correto, aí ele não é chamado de prematuro, ele é chamado de desmaturo. Né? E uma outra dúvida em relação a uma experiência pessoal com uma chihuahua filhote de 4 meses, pesa 800 gramas, frequentemente tem hipoglicemia e hipotermia. Evoluiu para uma convulsão na emergência, depois de estabilizar, ficou bem. Pedimos avaliação com neuro, que solicitou uma ressonância, mas até então nenhuma suspeita. Neste caso, a gente já não pensa mais em tríade. Ela tem episódios de hipoglicemia recorrente. A tríade, ela é bem específica, ela é uma síndrome bem específica do período neonatal. Então, a gente fala das 2 primeiras semanas de vida, mais ou menos. Uma filhotona pediátrica já com 4 meses de vida, ela já teria que ter um amadurecimento fisiológico para não ter mais esses quadros recidivantes de hipoglicemia e de hipotermia. Então, aí a gente já tem que começar a pensar em muitas outras coisas que podem levar a isso. Desde os dos shunts portosistêmicos até as insuficiências pancreáticas, enfim. Já é uma pesquisa que não é tão fácil mesmo. Mas aqui, esse quadro que você me contou, a gente já não caracteriza mais como tríade neonatal, tá bom? Bom, e vamos para a desidratação. Então, por que que os filhotes são tão suscetíveis a desidratar? Os filhotes, eles têm muita água no corpo, eles são basicamente formados por água, né? 82% pelo menos de um filhote é água, mas apesar deles serem muita água, eles conseguem perder também muita água. Basicamente, por onde o filhote mais perde água? Pela pele. Então, a gente viu que a pele ela é muito extensa e muito permeável para perda de calor. Da mesma maneira que se perde calor, se perde água por evaporação, né? Então, essa é uma fonte de perda, mas a principal fonte de perda é mesmo pela urina. Então, quando a gente avalia, estuda um pouco mais nessa função renal, a gente percebe, por exemplo, que em filhotes, muitas vezes, o tecido cortical ele ainda não está diferenciado ou completamente funcional.
A filtração glomerular de um neonato pode equivaler a apenas 20 a 50% do que é a de um adulto. Eles fazem uma má reabsorção tubular, então eles não conseguem reter a água. Lembrando que o sistema endócrino também é muito imaturo, da mesma maneira que a gente falou que o pâncreas é imaturo no controle da glicemia, o sistema endócrino, aqui, a regulação hormonal de concentração urinária através dos mecanismos de ADH, aldosterona, enfim, também é muito deficitário ou nulo. Ou seja, um filhote ele não consegue concentrar a urina através de uma ativação hormonal. Essa informação, ela é muito importante para nós lá na clínica, porque toda vez que no meu exame físico eu estimulo um filhote a urinar, e eu sempre tenho que fazer isso, e eu vejo que a urina do filhote sai concentrada, sai uma coloração amarelada mais escura, mais um amarelo mais citrino, isso para mim já é algo muito pertinente para eu determinar que aquele filhote está desidratado. Porque ele só está desidratado porque ele está hemoconcentrado. Então, a urina dele acabou ficando concentrada também. A autonomia de micção dos filhotes só é adquirida em torno de 3 a 5 semanas de vida. Então, nessas primeiras semanas de vida, o estímulo mesmo é um estímulo somatovesical, que vem a partir da lambedura da mãe, mas basicamente o que predispõe eles à desidratação é a imaturidade do parênquima renal e a incapacidade de controlar, de concentrar a urina. Pontos que predispõem e muito à desidratação. Uma má nutrição, então, a gente tem que pensar que o filhote ele é exclusivamente hidratado pelo leite, seja materno, seja sucedâneo, seja como for. Se esse volume de leite não é adequado, e a gente tem como fazer a continha disso, quanto de leite eu tenho que dar para o filhote por dia, a gente faz uma conta. Não adianta esse filhote mamar a cada 1 hora uma gota de leite. Isso não vai ser o suficiente em volume. Logo, ele não vai ingerir o volume de líquido que ele precisa para se manter hidratado e ele vai continuar perdendo. Então, ele vai desidratar. Outro ponto que contribui bastante para a desidratação são os quadros diarreicos, que são comuns para nós na neonatologia. Então, filhote com diarreia é mais uma fonte de perda. Está perdendo bastante líquido por ali, vai desidratar. E um ponto que é um pouco menos comum, mas pode acontecer, são filhotes que são mantidos em ambientes muito ressecados. Então, a umidade relativa do ar ideal para um filhote, ela não pode ser nem, o ar não pode estar nem muito úmido, nem muito ressecado. Filhote ressecado tem um aumento aí na perda de água por evaporação pela pele. Então, todos esses sinais aqui, né, são consequentes à imaturidade fisiológica do filhote e algumas situações ambientais que predispõem à tríade. Então, vamos então, como que a gente diagnostica? Chegou aquele meu filhote lá, tá na minha mão, e como que eu entendo, que eu vejo que ele tem tríade, né? As manifestações clínicas, uma parte delas é bastante generalista, né? Então, um filhote em tríade, muitas vezes ele vai se apresentar para a gente como um filhote com diminuição da sua taxa metabólica. Então, é um filhote que pode ter diminuição dos seus reflexos como um todo, especialmente o reflexo de sucção, um filhote com uma diminuição de tônus muscular, então é aquele filhote mais molenguinha que a gente coloca na nossa mão, ele é mais molinho, né? Ele pode ter uma taquipneia, uma respiração superficializada, uma bradicardia, uma vocalização aguda e intensa, é aquele chorinho de filhote que você sabe, esse chorinho me mostra que tem alguma coisa que não está certo aqui. É aquele chorinho que fica assim, ó, Eu vou logo da o piada. tempo todo, e não sai disso. Uma baixa vitalidade, muitas vezes a mãe já rejeita esse filhote.
É um filhote que já pode ter um grau de hipóxia tecidual evidente, muitas vezes a gente já vê isso numa alteração da coloração das mucosas, e isso evolui para aquele quadro de acidose metabólica, hiperlactatemia, que pode evoluir aí para quadros mais graves de óbito. Mas esses sinais todos que eu falei até agora são sinais muito genéricos. Eles estão presentes na tríade, mas eles podem estar presentes também na sepse, enfim, tem outras situações que trazem esses mesmos sinais. Agora, a gente tem sinais clínicos mais específicos, né? Se eu estou falando de hipotermia, é só eu mensurar a temperatura desse filhote. Está abaixo de 35 graus, isso é hipotermia neonatal. Hipoglicemia. O que a gente estabelece como nota de corte? Uma hipoglicemia é considerada quando está abaixo de 70 miligramas por decilitro e uma hipoglicemia severa abaixo de 40 miligramas por decilitro. Eu vou mostrar para vocês, já volto aqui para falar da desidratação. Mas isso daqui é uma tabelinha de padrão glicêmico de neonatos, para cães e para gatos aí no período neonatal, essas primeiras 2 semanas para nós. Vejam que o limite inferior, especialmente ali nos primeiros dias de vida, ele pode ser menor do que 70 miligramas por decilitro. Por que eu coloco a minha nota de corte em 70? Porque tudo depende daqueles outros sinais. Eu posso ter um filhote, por exemplo, que imediatamente antes de mamar está com a glicemia 55. Mas o filhote está bem, ele não está com nenhum destes sinais aqui. E logo depois ele mama, a glicemia dele já sobe. Então, a gente tem que interpretar tudo num conjunto. Mas o fato é, quando um filhote chega para mim com quaisquer uns desses sinais aqui clínicos, e apresenta uma glicemia abaixo de 70, eu já vou tratar. Eu não vou falar, ah, não, pode ser até 52, vou ficar esperando. Não, não vou fazer isso, né? Alguém tinha uma mãozinha levantada aqui, não tinha? Cadê? Perdi a Foi mãozinha. eu, sei sem querer, professora. Tá bom, então. E o microfone, deixa eu lhe perguntar, essa glicemia tem algum padrão para fazer a mensuração mais adequada possível ou não? Já vou mostrar, já vou falar para vocês quais são as variações que a gente pode ter de mensuração. Já chego Tá. lá. Eu só falar da desidratação. A Falou sobre. desidratação é um parâmetro que em neonato é difícil da gente medir, ele é bastante capcioso. Muitas vezes a gente usa quais ferramentas no nosso exame físico? O turgor de pele, então eu faço a prega da pele, mas a velocidade de retorno de um neonato, ela é um pouco diferente da de um animal adulto. Como o neonato tem essa grande quantidade de pele, a pele, ela proporcionalmente é diferente na quantidade de gordura, de fibra elástica, de colágeno, enfim. Muitas vezes a gente faz o teste do turgor, ele retorna e o paciente está desidratado. Então, só o turgor não é uma ferramenta super sensível. A gente sempre tem que, no nosso exame físico, estimular o filhote a urinar. E, idealmente, conseguir avaliar o volume e a cor dessa urina. Então, muitas vezes, quando a gente quer coletar a urina mesmo para avaliar o volume, o ideal é que a gente não estimule com um algodão. A gente estimule com o nosso dedo enluvado e colete o volume dentro de um ependófilo, para a gente ter a segurança ali desse volume urinário. Então, aqui, ó, mostrando os principais fatores de variação de padrão glicêmico. Em neonatos, a gente não tem um levantamento que estudou isso em neonatos de cães e gatos, mas a gente tem várias meta-análises humanas que mostram os principais fatores de variação de glicemia. E tem muita coisa que pode influenciar. Os mais óbvios da gente entender, o estresse do animal e a dificuldade na coleta. Então, eu tenho estresse, tenho liberação de cortisol, isso pode mascarar uma hipoglicemia. Tempo entre coleta e análise. Então, tem alguns estudos que mostram que se o tempo entre a coleta e a análise demora mais do que 10 minutos e eu não armazenei este sangue
em um tubo próprio, por exemplo, com fluoreto, eu já vou tendo uma perda significativa na minha leitura, porque as células que estão lá no sangue, elas continuam consumindo glicose, né? Aparelho de análise portátil ou fixo. No geral, os aparelhos fixos, eles tendem a ter menos variação e menos resultado alterado. Mas muitas vezes na nossa prática a gente faz usando os glicosímetros portáteis. Pacientes anêmicos e leucopênicos podem ter hipoglicemia mascarada, assim como pacientes hipotensos e em hiperlactatemia. Isso para nós é muito importante, porque muitas vezes o nosso neonato crítico, que está em tríade, ele também está hipotenso, ele também tem hiperlactatemia pela acidose metabólica, né? Então, isso pode mascarar uma hipoglicemia. Uso de vasopressores, que algumas vezes a gente faz uso na nossa rotina também, quando a gente tenta corrigir essa hipotensão, né? De diferentes maneiras aí. Então, vejam, são vários fatores que podem mascarar. O que eu sempre digo, coletou a glicemia de um neonato, viu lá que não está fazendo muito sentido com a clínica, o neonato está acabado na sua mão, mole, hipotenso, ruim pra caramba, e vocês coletam a glicemia, deu 75. Refaz. Sempre refaz. Ah, se coletou com uma amostra de sangue ali de extremidade do coxim, coleta uma gotinha da jugular e faz, né? Tenta pegar outro aparelho e fazer. Enfim, é sempre bom a gente duvidar ali daquele resultado, dependendo da situação que a gente encontra. Tá bom? Então, aqui, ó, só uns videozinhos para mostrar para vocês, né? O que que é um neonato bom? Esse daqui que tá todo lá sapequinho, e esse daqui, ó, a gente percebe que o padrão respiratório dele não é bom, a coloração de mucosa dele não é boa, o tônus dele não é bom. A mesma coisa esse gatinho, né? Que a gente percebe isso. Hipotônico, já com padrão dispneico, né? De respiração, enfim. Bem crítico aqui essa situação, né? Uma situação bem crítica, enfim, que a gente percebe, e esses são sinais muito comuns na tríade, assim como em outras variáveis. Então, o nosso diagnóstico, ele tem que levar em consideração aí dados clínicos, dados laboratoriais nos ajudam bastante a entender esse filhote, assim como ele está. E aqui eu deixo uma dica para vocês. Sempre quando vocês coletarem um exame, solicitarem um exame de um neonato, confirmem com o laboratório se os valores de referência apresentados são valores de referência para a idade. Por exemplo, esse daqui é um hemograma de um neonato, né, a parte do eritrograma de um neonato, cujos valores de referência não são neonatais, são adultos. Então, quando eu olho esse exame, se eu não presto muito bem atenção nisso, esse exame me mascara, eu erro no meu diagnóstico. Porque eu olho aqui, por exemplo, ele me fala que eritrócitos e hematócrito está dentro da normalidade, 51%. Isso é para adulto. Hematócrito 51% em neonato, só de bater o olho nisso, eu já sei que esse paciente está desidratado, ele está hemoconcentrado, né? Da mesma maneira, proteína plasmática, que em relação a um adulto, seria um adulto hipoproteinêmico. Proteína plasmática de filhote, 5 já está no borderline superior, para eu perceber que ele está desidratado, só pelo sangue dele. Então, cuidado quando a gente pede exame, para a gente saber interpretar também esse exame, né? Um hematócrito acima de 40, já nos mostra desidratação, dentre outras alterações aí. E a glicemia, claro, inferior a 100. A Carla perguntou, com neonatos tempo é tudo, você está terminando falando a última frase da minha palestra. Com neonatos tempo é tudo. Tratamento, vamos tratar. Bom, a gente tem 3 pilares. Hipoglicemia, a gente vai repor. Hipotermia, a gente vai aquecer. Desidratação, a gente vai hidratar. Então, o tratamento em si, dos 3 pilares das 3 pilares da tríade, não é muito difícil a gente fazer. O problema é, vamos encontrar a causa, né? Então,
Reposição glicêmica. Deixei aqui para vocês. Idealmente, na tríade, a reposição intravenosa é a melhor. É a mais rápida, é a mais eficiente. Achar que a gente vai pegar um neonato de hipoglicemia 50 e ficar fazendo glicose sublingual para normalizar a glicemia, não é a melhor forma de tratamento. Então, idealmente, é pegar um acesso de jugular desse filhote, fazer uma diluição de glicose. A gente sempre faz uma diluição aí para esse primeiro ataque, né, que a gente faz em bolos para normalizar a glicemia. A gente sempre faz uma diluição aí de 5 a 12,5%. 12,5% eu já acho bastante, já acho que pode fazer efeito rebote. Então, entre 5 e 10%. E esse embolos que a gente faz não é enfiar tudo de uma vez, não. É um embolos dividido aí ao longo de uns 5 minutos. 1 a 5 minutos. Depois, a gente, idealmente, se for necessário, a gente mantém esse filhote numa taxa de infusão contínua. Ou então, aí sim, a gente consegue manter a glicemia em algumas situações com os suplementos nutricionais orais. Tem vários, tem alguns específicos para filhotes que são muito bons, ou mesmo dependendo do nosso tutor, né? Se não tiver acesso, a gente pode entrar com mel, com água com açúcar, com amido de milho, lá aqueles caros, enfim, né? Complicações, efeito rebote. Como que a gente percebe efeito rebote? Fiz a infusão no meu filhote, na hora, gente, aquele chorinho, aquela coisa para, é mágico. Dá 5 a 15 minutos, ele começa de novo. Pode medir a glicemia, que ele está fazendo efeito rebote, ele está em hipoglicemia de novo. Isso é um clássico. Fluidoterapia. Deixei aqui protocolinhos de fluidoterapia, o que a gente faz, é o que a gente adota como uma média padrão para cão e para gato. A gente sempre calcula em 100 gramas de peso, né? Então, cão, 3 a 4 ml para cada 100 gramas em bolos para a gente reidratar, gatos 2 a 3 em bolos para reidratar. A gente sempre vai calcular uma taxazinha de manutenção aí, a taxa de manutenção deles é mais alta do que de adulto mesmo. Lembra, eles perdem muito líquido e eles precisam de muito líquido também, especialmente se eles não estão sendo nutridos pela via oral. Complicações da fluidoterapia. Piorar a hipotermia, especialmente se a gente usa esse fluido não aquecido, causar flebites e celulites, dependendo da via que a gente aplica, ou ainda uma superidratação. Se a gente calcula o volume errado, faz muito rápido, a gente pode levar um edema pulmonar. Não conseguir um acesso venoso, faz subcutâneo mesmo. Os filhotes absorvem pelo subcutâneo muito mais rápido do que um animal adulto. Então, é uma via relativamente rápida para nós na neonatologia. Aqui, ó, eu deixei só para vocês saberem, tá bom? Não vou entrar nisso agora, porque envolve aí tratamento de outras coisas, mas a gente tem outros protocolos de fluidoterapia dependendo dos nossos problemas, né? Então, se eu tenho hipovolemia não responsiva a cristalóide, eu posso entrar com coloide em neonatos. Posso mudar um pouquinho a dose, por exemplo, na sepse, o volume que a gente faz para cada 100 gramas é bem mais alto, enfim. Tá? Idealmente, fazer infusão com uma bomba de infusão. Se eu não tenho, a gente vai controlando mesmo na seringuinha, vamos fracionando esse período. Normalmente, eu faço meio a 1 ml a cada 5, 10 minutos, enfim. E a manutenção térmica, a gente tem que aquecer. Aquecer, a gente vai aquecer com o que a gente tem para aquecer. Depende, não existe ferramenta perfeita. Cada uma tem prós e contras, né? Você pode falar, nossa, mas uma incubadora é a ferramenta perfeita? Chega mais próximo, mas é cara pra caramba. Então, às vezes não é aquilo que você tem em mão, né? Eu gosto muito daquela luz infravermelha, gosto muito dela para aquecer. As bolsinhas térmicas são uma solução barata e de aquecimento rápido também. O que que a gente tem que ter em mente? Eu não posso querer aquecer esse filhote muito rapidamente. Ele está lá com 32 de temperatura e eu, em 30 minutos, chego nele a 37 graus. Esse reaquecimento progressivo pode aumentar muito rapidamente o metabolismo dele, o consumo de oxigênio, pode provocar uma vasodilatação, pode acabar piorando o quadro do filhote.
Então, a meta de reaquecimento é que ele atinja a temperatura ideal de 1 a 3 horas, dependendo do quão hipotérmico ele está, né? Outra complicação é que, dependendo da nossa fonte de aquecimento, a gente pode superaquecer, queimar o nosso filhote, ou a gente pode aumentar a desidratação, caso a gente não controle a umidade relativa também. E aqui é só uma tabelinha que mostra qual a temperatura ambiental ideal para um neonato quando ele não tem a fonte materna. Então, vejam, se eu tenho um órfão na minha mão que não tem fonte de calor materna, nessa primeira semana de vida, idealmente esse órfão precisa estar numa temperatura ambiente em torno de 30 graus. Temperatura ambiente não significa o ambiente inteiro estar 30 graus, mas aquela caixinha que ele fica ali tem que estar 30 graus. Vamos aqui já chegando, né? Então, diagnosticamos, sabemos tratar, vamos evitar recidivas. Evitar recidivas, basicamente, é a gente controlar o manejo desse filhote, seja o manejo nutricional, ambiental, ou tratamento de infecções, etc., né? Em relação ao manejo nutricional, lembrar que a nutrição inadequada é o gatilho de muitos problemas neonatais. Desencadeia tríade, falha no ganho de peso, altera a absorção de imunoglobulinas durante as primeiras horas de vida, aumenta a susceptibilidade a infecções. Então, o controle de peso tem que ser algo que tem que ser muito rígido. E a gente tem que ensinar os tutores a fazerem isso. Um filhote saudável tem que ser pesado 2 vezes ao dia. Um filhote problema tem que ser pesado idealmente antes e depois de cada amamentação, especialmente se ele está mamando na mãe, porque aí o nosso volume de mamada não é tão controlado. Às vezes ele fica lá na mãe meia hora chupetando e ele ganhou 1 grama, ou seja, ele mamou 1 ml, né? Então, eu tenho que pesar o filhote crítico antes e depois de cada mamada. Dos nossos pilares fundamentais, daria para a gente ficar uma aula inteira falando só sobre aleitamento, mas o que é importante a gente sempre lembrar, eu tenho que decidir o que eu vou dar. Então, idealmente, ou leite materno ou um sucedâneo, indicado para espécie, idade, etc. Quando eu vou indicar? Então, eu tenho que saber reconhecer, por exemplo, um problema materno, como uma mastite. Quando contraindicar, importante isso também. Ah, por exemplo, um filhote de fenda palatina. Eu vou contraindicar a mamada na mãe ou a mamada na mamadeira. Ele vai ter que ser sondado. Como fazer? Então, a gente tem que ensinar postura de aleitamento para os tutores, né? Como diluir esse sucedâneo, como controlar o volume, como fazer a higienização desse material todo. Controle ambiental. Então, N estratégias para aquecimento, ó, essa é a luzinha que eu falei que eu adoro. Tem um filhotinho aqui, petitico na caixinha, tá com bolsa aquecida, tá na luz também. Tem uma incubadora, tem um berço aquecido, enfim. E o controle higiênico também é bem importante, assim como o controle de bem-estar. Então, hoje a gente tem aí os feromônios, né, para cães, para gatos, que, especialmente os de cães, existem vários trabalhos na literatura que mostram como eles melhoram a qualidade do comportamento materno e da lactação no pós-parto, e como isso repercute na saúde dos filhotes, né? E óbvio, não preciso nem falar, ninguém encosta em um neonato sem estar com luvas nas mãos. Uma bactéria que pode ser aqui, ó, comensal da nossa mão, ela pode ser devastadora, destruidora para um neonato. Então, a gente só mexe em neonato de luva. Não existe isso de ficar pegando filhote, colocando na boca para tirar foto, postar no Instagram. Não existe isso, gente. A gente tem que ter muito cuidado com a contaminação desses filhotes. Para terminar, só mostrar aqui uns casinhos clínicos para nós. Esse daqui é o Jean-Pierre. Foi um neonatinho atendido por mim, ele era um TECL de 6 dias, veio com o histórico de um parto domiciliar não assistido,
a tutora relatando sem intercorrências, mas ela não era uma criadora. Não sabe dizer se mamou o colostro. A queixa principal do Jean-Pierre era um emagrecimento progressivo. Não sei se vocês repararam que na foto ele está caquético, ele era caquético quando ele chegou para mim. Prostração, choro constante, rejeição materna. Há 3 dias havia sido levado a um colega que o orientou dar leite no conta-gotas. Não havia sido medicado anteriormente. Era uma ninhada de 2, uma fêmea já tinha morrido aí nesses primeiros dias, né? No exame físico, ele estava hipoativo, com a vocalização constante, tônus muscular e reflexos diminuídos, não tinha lesões no corpo, tinha fezes amolecidas e amareladas, sem alterações na ausculta pulmonar, estava bradicárdico, com uma taquipneia e uma respiração superficial e em estase gástrica. Uma desidratação considerável, a prega de pele dele ficava em campânula, não urinou durante o exame. Temperatura retal 35,2. Então vejam, por exemplo, que a temperatura estava no limite, né? Dos nossos exames, glicemia 48, lactato sérico 4,7. Não tem aqui a referência, mas isso para um filhote de 6 dias é alto. Coletamos hemograma, copro parasitológico e pedimos hemocultura. Estão vendo isso daqui na seringa? Esse era o sangue dele. Esta era a cor do sangue dele. Quando o resultado chegou para nós, a gente tinha aqui um hematócrito de 20%, né? Um aumento de reticulócitos absolutos, proteína plasmática 3, então estava diminuída para ele. Então, eu sabia que ele tinha tríade neonatal. O que mais além da tríade neonatal? Bom, uma anemia comprovada que a gente tinha. E olha o leucograma dele, 117 mil leucócitos totais. O leucograma do Jean-Pierre foi no paciente que, neonatal, nessa fase de vida, de maior leucocitose que eu tive, né? Então, ele tinha tríade, ele tinha um quadro infeccioso. No quadro dele já tinha evoluído para uma sepse. Prognóstico dele muito reservado, a gente fez todo o tratamento com fluidoterapia, embolos de manutenção, solução coeloidal para ele, reposição glicêmica, manutenção glicêmica, fizemos todo o combo para ele. Manutenção térmica, entramos com antibiótico terapia intravenosa, probiótico, imunomodulador, procinético para estase gástrica, né, que a gente sabe que é um dos principais sinais da sepse, enfim. Mas ele tinha um prognóstico ruim. Ele veio a óbito em 10 horas. E, enfim, veio a óbito. Quando chegou o resultado da cultura dele, depois de alguns dias, veio positivo para uma bactéria. E aí o que me entristece bastante é isso daqui, ó. A bactéria que ele tinha era uma bactéria ordinária, que só era resistente à ampicilina. O resto, gente, ela era sensível a tudo, inclusive a ceftriaxona, que a gente tinha entrado como protocolo. Ou seja, aqui, como a Clara disse, o tempo foi o fator determinante para o insucesso. Muito provavelmente, se essa infecção tivesse sido pega alguns dias atrás, o Jean-Pierre aí está vivo hoje, feliz, bonito, né? Então, ele teve uma tríade neonatal consequente ao erro de manejo alimentar, a uma infecção, e não sabemos se ele teve uma correta absorção de anticorpos. Um outro caso, esse caso do filhote malamute. Era um filhote malamute do Alasca, uma gestação a termo com um feto único, ele tinha 3 horas de vida. O tutor relatou que a mãe não tinha um bom instinto materno, tentou atacar o filhote e ele ainda não havia mamado o colostro, desde o momento de nascimento. Nossa janela de absorção de imunoglobulina em cães, ela varia de 4 a 6 horas, assim, o ótimo dela, né? Então, aí ele já estava quase na metade, pelo menos, da janela de absorção. No exame físico, ele ainda era um filhote mais ativo, mas ele já tinha tônus muscular e reflexos diminuídos, reflexo de sucção ausente. Não tinha lesões pelo corpo. Isso eu sempre descrevo aqui, porque a gente sempre busca por lesões corporais e que muitas vezes é a porta de entrada para uma bactéria para levar uma sepse, né?
Ausculta pulmonar sem alteração, não defecou durante o exame as mucosas rosas. Tinha uma desidratação leve, afinal não tinha mamado ainda direito, e isso se mostrou na cor da urina, um amarelo mais citrino. Temperatura retal mais baixa. Glicemia 43. Então, fizemos todo o nosso tratamento, a glicemia imediata pós-tratamento, 113. Beleza, normalizamos. 2 horas depois, ele com glicemia de novo em 50. Fizemos novamente o tratamento, foi para 117. Aí, a temperatura dele já tinha normalizado e o reflexo de sucção já estava presente normal. Maravilha, isso significa que a gente já pode introduzir a alimentação pela via oral. Ele voltou a mamar na mamadeira e seguiu bem adiante. Então, tá aí. Era uma tríade neonatal consequente à falha do instinto materno e erros de manejo. Último caso de um prematuro. Então, esse era um filhote que a queixa é que a tutora havia tido um parto prematuro há 3 dias e ela tinha realmente a contagem certinha da idade gestacional. Esse parto foi 6 dias antes do ideal. E o primeiro filhote nasceu com alopecia de extremidade, dificuldade para mamar, 91 gramas veio a óbito. O segundo, com 74 gramas, mas com uma vitalidade um pouco menor. Apesar disso, não tinha reflexo de sucção e estava sendo alimentado por sonda, né? O ganho de peso muito baixo e no terceiro dia foi introduzida a dieta comercial. E aí ele começou a apresentar timpanismo, vocalização, prostração, perda do reflexo de sucção e diarreia. Todos esses sinais são muito relacionados com a introdução do sucedâneo também, né? Então, tinha uma desidratação leve, a urina amarelo-citrino, estava normotérmico, frequências cardíaca respiratória dentro da normalidade, mucosas rosas. Glicemia 68. Vejam que a glicemia, gente, ela estava assim, ó, borderline, mas ele já tinha outros sinais que me fazia pensar em suplementar de alguma maneira. No hemograma dele, eu vejo que o hematócrito está aumentado, 50, então isso também me mostra desidratação, mas ele não tinha uma leucocitose, então ele não tinha uma infecção associada. Tratamos com fluidoterapia, com reposição glicêmica, e a manutenção glicêmica dele, como ele estava bem, foi feita pela via oral, com dieta e suplementação. Além de probiótico, imunomodulador, controlamos, corrigimos ali o suporte nutricional e ele foi melhorando ali o padrão das fezes. Isso é um padrão de fezes bem comum de fezes de sucedâneo, né? Com essas bolinhas tal. Mas ele começou a ganhar peso, na verdade era ela, né? E aqui, ó, que bonitinha ela, já depois de algum tempo, grandinha, fofa, e seguiu sua vida. Então, aqui um quadro de tríade consequente à prematuridade. Ah, eu achei que era o último, mas eu pus mais um. Um caso de uma ninhada cane corso, que tinham 2 filhotes nascidos há 4 dias. Foram 4 filhotes nascidos, 2 já tinham vindo a óbito. A mãe estava em aleitamento, ela tinha um bom instinto materno e uma boa quantidade de leite. Só que os filhotes começaram a apresentar aqueles sinais, menos tônus, reflexo, né? Então, 2 filhotes aqui que eu vou apresentar para vocês. Esse macho que a gente chama de fita azul, vejam, ele nasceu com 680 gramas e no exame ele estava com 512. Ele já tinha perdido 20% do peso. Temperatura low, mucosas hipocoradas, sem reflexos, bastante desidratado, né? E a filhote branca, irmã de ninhada, muito semelhante ao quadro. Nasceu com 670 gramas, já estava com 504. Também, mesma coisa, baixo tônus, temperatura low, muito desidratada, mucosa hipocorada e etc. Na glicemia dos filhotes, olha só a glicemia deles. Um com 13 e o outro com 17. Coletado o hemograma da mãe e dos filhotes.
Aí aqui no hemograma dos filhotes, a gente vê uma leucocitose e a gente vê uma desidratação intensa. Vejam, hematócrito 66. No hemograma da mãe, a gente também vê uma leucocitose. Então, vejam, essa infecção estava vindo da mãe. E olha só, aí a gente pediu para a mãe vir, porque só os filhotes tinham vindo para o consultório. Quando a mãe veio, ó, a gente descobriu uma mastite que não tinha sido diagnosticada. Então, fizemos todo o nosso tratamento. O filhote azul, ele ficou tendo algumas hipoglicemias recidivantes. Então, depois do tratamento, ele apresentou um novo quadro com glicemia 43, depois 71, depois um novo quadro com glicemia 22, um outro com glicemia 46. Vejam que às vezes demora. A gente só conseguiu estabilizá-lo depois de 6 horas da admissão. E com o tratamento com antibiótico terapia, eles ficaram bem e deu tudo certo. Aqui a tríade consequente à mastite materna. Então, quando a gente pensa em, internei, tratei a tríade, agora eu vou dar alta para esse meu paciente. Quando eu penso em dar alta para um paciente, a gente tem que pensar que o tutor em casa, ele precisa saber cuidar desse paciente, porque muitas vezes o nosso paciente, ele volta para nós por erro de manejo, porque o tutor não sabe cuidar adequadamente dele. Então, a gente tem que ter em mente que esse paciente em casa, ele tem que atingir essas 3 competências fisiológicas. Primeira, alimentar exclusivamente pela via oral, sem engasgo, sem cianose, sem dispneia, em quantidade suficiente para o ganho de peso mínimo. Ganho de peso ideal é 10% por dia num filhote. Filhotes críticos a gente tolera de 5 a 10%. Segunda capacidade, manter a temperatura corporal quando junto da mãe ou ninhada em um ambiente com temperatura ideal. Terceira capacidade, função cardiorrespiratória estável, sem dispneia, apneia ou bradicardia. Muito bem, gente, terminando aqui, né, com os nossos mantras da neonatologia. Filhote não melhora sozinho. Se está ruim e nada for feito, ele vai piorar. O tempo tá aí, ó, o tempo é o seu pior inimigo. Então, em neonatologia não existe urgência. Se um filhote não está bom, isso é uma emergência. A balança é o melhor amigo do tutor. Tem que usá-la pelo menos 2 vezes ao dia. A tríade é aquele presente de todo neonatologista que a gente vai ter que desembrulhar para encontrar a causa base. E a sepse é o nosso maior vilão do neonato. Né? Então, agradeço. Você vi que, né, quem ainda aqui está conosco, muito obrigada. Me digam se vocês têm dúvida. Deixei aqui, ó, o QR Code que leva as informações da nossa pós-graduação. Lembrando que ela é uma pós-graduação de 18 meses, com módulos online e presenciais, né? Tem bastante coisa prática. A gente já aceita alunos a partir do último semestre de graduação, então quem estiver já terminando, já corre, já vem conosco, assim. Estamos na primeira turma e já com a expectativa de termos a próxima em breve. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pela presença. Quem tiver dúvida, estou à disposição. Obrigada, Pro, foi maravilhosa. Veja os comentários, todo mundo gostou. Obrigada, gente, por ter ficado até o final. Vocês assinaram, quer dizer, vocês preencheram a lista? Tem uma pergunta no chat, professora. Eu vi os vasopressores que são utilizados. A gente sempre usa adrenalina. A atropina não é indicada, né, como inotrópico, cronotrópico para neonatos. Essa aí a gente sempre usa adrenalina. Certo? Mas alguém tem dúvida, gente? Preencham o link, porque vamos sortear vaguinhas para participar do módulo da professora. Helena, estamos estudando se a gente já abre a turma nesse final de ano, a gente está estudando. Uma coisa importante, manda uma mensagem para o IEP, fala que você tem interesse, porque quanto mais alunos manifestarem o interesse, aí a gente realmente fala, não, vamos lá, tá todo mundo querendo, a gente já abre a segunda turma.
Porque a princípio a primeira turma ela só termina em 2025. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!